Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Eu sou Vinícius Paiva e no meu Instagram, no meu YouTube, eu ajudo fisioterapeutas a destravar o raciocínio, o tratamento clínico no AVC, conseguir evoluir aqueles pacientes que você não está conseguindo evoluir, aqueles pacientes que estão com um processo de evolução travado, você vai conseguir ter a sacada, ter a dica certa para poder destravar o tratamento, a reabilitação desses pacientes, tá bom? Então siga meu perfil, siga meu Instagram, meu YouTube, porque tem muita dica, tem muito vídeo, tem muito conteúdo que vai ajudar você na reabilitação dos pacientes de AVC, ter resultados muito melhores e mais rápidos que os métodos tradicionais. Então não perca essa oportunidade, vai lá, compartilhe os vídeos também, acesse as notificações para você não perder nenhum vídeo, né? Quando entrar um vídeo novo, toda semana tem vídeos novos entrando, os vídeos das lives, vídeos curtos, você vai ter acesso a muito conteúdo, ok, gente? No mais, seja bem-vindo, muito boa noite. Hoje a gente vai ter um tema muito legal para a gente poder trabalhar o paciente, ter uma sacada nesse processo de reabilitação, destravar de vez o processo de reabilitação na marcha do paciente de AVC. Então, eu vou mostrar aqui para vocês a chave que vai ajudar você a destravar a marcha do seu paciente de AVC, a gerar uma independência na marcha do paciente de AVC. Afinal de contas, quem tem dor tem pressa, a gente não pode ficar perdendo tempo, então a gente tem que entender aonde que eu tenho que agir, qual que é o ponto. O que eu tenho que fazer para desbloquear todo o processo de reabilitação desse paciente e a gente conseguir resultados melhores, resultados mais eficientes, resultados num tempo menor? Isso é muito importante, ok, gente? Qualquer coisa vocês podem me perguntar, pode colocar sua pergunta aqui, eu respondo com o maior prazer. Pessoal chegando aí, a Cláudia Fernandes, boa noite, doutor Vinícius, boa noite, a Priscila aí falando boa noite também. Doutora Fernanda, a Josi, oi Josi, sumiu, tudo bem? Wander chegando aí mais uma vez, a Miriam, o pessoal tá chegando aí, Luiz, Roberto, então vai avisando porque tem um conteúdo muito rico com muita informação, ok, gente? Então bora dar início pra gente não perder tempo, ok? Olha só, como que a gente vai destravar o processo de reabilitação na marcha do paciente de AVC. E aqui eu vou dar muita dica, muita sacada. Eu sei que vai chocar, né? O que eu vou falar aqui, chocar no sentido de confrontar o que a gente tende a trabalhar com o paciente, o que a gente aprendeu, a forma como a gente aprendeu a trabalhar com esse paciente. Então, muitas vezes, o que eu vou falar aqui vai de encontro, vai bater de frente, tá? Mas eu garanto para vocês, tudo que eu falo aqui está baseado na neurofisiologia, tá? Não tem nada inventado, não é nada da minha cabeça, é tudo com base na neurociência, com base na neurofisiologia e também de muitos anos, né, de profissão. Eu já tenho mais de 20 anos de profissão, já tenho muita experiência sempre na área da neuro, então tem muita coisa que a gente vai falar que a gente aprende no dia a dia, né, na vivência, né, e isso que eu quero passar para vocês, essa experiência, as sacadas, né, os pontos chaves que a gente vai aprendendo com o tempo e vai conseguindo pegar atalhos, né, para poder reabilitar o paciente com mais eficiência e com mais velocidade, ok? Então bora lá, vamos lá. Gente, o processo de marcha no paciente de AVC. Então, primeiro, o que a gente tem que entender? Que tipo de marcha é essa no paciente de AVC? O paciente de AVC, ele vai ter uma marcha que a gente chama de marcha ceifante, tá? É uma marcha ceifante. O que é a marcha ceifante? É a marcha que a pessoa, ela vai jogar o peso para o lado bom, né? Para a perna boa. Então, ele vai ter um hemicorpo que está sem problemas, sem acometimentos, e ele vai transferir o peso para esse lado bom. Então a gente já tem um primeiro ponto aí na marcha desse paciente, no processo de marcha dele. Ele está com o centro de gravidade alterado. O que é o centro de gravidade? Aquilo que vai manter o nosso corpo alinhado, manter o nosso corpo em alinhamento, em equilíbrio, para gastar o mínimo de energia possível. Esse paciente, ele vai estar jogando o peso para o lado bom,
Tá? Então, se o lado acometido é o lado direito, ele vai jogar o peso para o lado esquerdo. Se o lado acometido é o lado esquerdo, ele vai jogar o peso para o lado direito. Então, ele vai transferir o peso todo para o lado bom. Por que que ele faz isso? Logicamente, porque ele perdeu a força, né? Ele não consegue ter resposta de força, ele não consegue ter uma normalização do tônus muscular, então pode estar um tônus mais baixo, pode estar um tônus mais alto, e ele também não tem a estabilidade das articulações, ele não consegue estabilizar as articulações. Então, se ele transfere o peso para o lado comprometido, ele não consegue ter um controle sobre esse membro inferior. Ele não consegue estabilizar a articulação do tornozelo, ele não consegue estabilizar a articulação do joelho, ele não consegue estabilizar a articulação do quadril. E além disso, ele tem uma alteração da percepção corporal, da consciência corporal. Então todo o hemicorpo dele, ele tem uma alteração da percepção, da imagem corporal dele. Está completamente alterado. É como se aquele lado não existisse. Logicamente, em alguns pacientes isso vai ser mais grave, mais intenso, em outros isso vai ser um pouco mais leve. Só que ele está alterado. De qualquer forma, vai estar alterado. Então vamos pensar. Se você tem uma lesão como um AVC, e você tem alteração da percepção do seu corpo, de sua perna, do seu tronco do lado comprometido, do meu membro superior do lado comprometido, eu não consigo transferir o peso para lá. Primeiro, porque eu não sei se eu estou transferindo ou não, eu não tenho essa capacidade de percepção. Então, quando a gente pede para o paciente, olha, transfere o peso para o lado esquerdo. Vamos supor que a lesão dele tenha cometido o lado esquerdo do corpo, né? Foi no hemisfério direito, acometeu o lado esquerdo do corpo. Olha, você está jogando o peso só para o lado direito, transfere para o lado esquerdo. Aí ele vai fazer um movimento com o tronco, mas na verdade o peso não está sendo transferido. Ele não consegue transferir. Mas ele acha na mente dele que ele transferiu. Só que ele não percebe, ele não tem essa capacidade de percepção. Isso está alterado. Então, primeiro ponto, gente, vamos parar para pensar. A gente tem que trazer de volta essa capacidade do paciente perceber esse hemicorpo, de reconhecer esse hemicorpo. Porque se ele não reconhece, ele não vai conseguir fazer a transferência. Se ele não consegue transferir peso para o lado comprometido, como que ele vai fazer uma marcha com independência? Porque na hora que eu vou executar o movimento, eu tenho que jogar o peso de um lado para tirar o outro pé no ar, né? Para colocar o outro pé no ar e fazer o passo. Eu tenho que ter essa capacidade. Para eu poder levantar a perna e levar ela à frente, eu tenho que transferir o peso para um lado. E o paciente tem isso comprometido. Então ele joga o peso todo para o lado bom. Joga o peso todo para o lado bom. E aí, ele vai ter, além desse problema da transferência de peso, ele tem essa alteração da movimentação articular, do controle motor, né? O tônus está alterado, a força muscular está prejudicada, a estabilidade está comprometida, e aí ele não consegue ter o controle do movimento. O que é o controle do movimento? Para eu poder fazer a passada do membro que está comprometido, eu vou ter que fazer uma tríplice flexão no meu membro inferior, que é o quê? Flexionar o quadril, flexionar o joelho, flexionar o tornozelo, né? Manter o tornozelo em dorsiflexão para ele não desabar a ponta do pé. Por quê? Porque se desabar a ponta do pé, ela arrasta no chão. Então eu não consigo dar o passo, eu tropeço. Então eu preciso manter a ponta do pé, pelo menos em posição neutra, mas eu não posso deixar ela desabar. Então eu preciso manter a ativação desses músculos que fazem essa dorsiflexão. E aí o que acontece? Ele não consegue ter esse movimento, ele não consegue fazer a flexão do quadril, ele não consegue fazer a flexão do joelho, ele não consegue manter essa ponta do pé em posição neutra, né? Não permitir que ele desabe. E aí o que ele vai ter que fazer? Para o pé não arrastar no chão, para eu conseguir fazer o movimento do passo para frente, ele vai jogar esse quadril, ele vai fazer o movimento paralateral e girando, fazendo um movimento em hemicírculo, como se fosse um semicírculo. Por isso que chama marcha ceifante. Então ele faz um movimento como se fosse passar uma rasteira em alguém. Ele joga essa perna para o lado para que ela vá lá para frente. Então, na verdade, ele não está fazendo movimento com a perna, está fazendo movimento com
o tronco, com o tronco, usando muito o glúteo médio, tentando usar esse glúteo médio, que apesar dele estar comprometido, ele vai tender a jogar. Ele vai utilizar muito esse quadrado lombar para tentar levantar essa pelve, então ele vai usar muito essa musculatura do tronco inferior, ele vai tender a utilizar, só que ele também está com esse lado comprometido, então ele tem uma dificuldade. Então o que ele faz? Ele movimenta, ele joga para frente. E aí ele faz um passo que é como se fosse passando uma rasteira. Por isso que chama marcha ceifante. Então você imagina aquele cortador de cana, né, aquele que está lá na roça com a foice na mão fazendo foiçando, né? Passando a foice ali na plantação. Então ele faz um movimento de um hemicírculo, né? De um semicírculo ali. É o que o paciente vai fazer com esse membro inferior para tentar jogar ele para frente. E na hora que ele precisa jogar o peso nesse membro inferior para levar ao lado bom, ele também tem dificuldade. Então, tá tudo comprometido no processo da marcha do paciente, né? Qual que é o processo da marcha natural aqui? É a gente poder fazer uma fase de apoio e uma fase de transição. Então, nesse paciente está comprometida a fase de apoio do lado, né, que está a lesão, e está comprometida a fase de transição. Só que também está comprometida a fase de transição do membro bom. Por que, Vinícius, está comprometido a fase de transição do membro bom? Porque para eu fazer a transição, levar meu lado bom, né, minha perna boa para frente, eu preciso transferir peso. Se eu não transfiro peso, como que eu tiro ela do chão? Se o meu peso está todo no lado bom e eu tenho dificuldade de transferir para a perna comprometida, como que eu tiro a minha perna boa do chão? É como se eu estivesse dando uma rasteira em mim mesmo. Se eu tirar a perna boa do chão, eu vou cair. Então o paciente tem muita dificuldade. Muita dificuldade. Além disso, ele não tem, né, o movimento, a estabilidade do membro superior. Ué, Vinícius, o que tem a ver o membro superior? Tem. Durante a marcha, a gente dissocia esse membro superior. Lembra? Presta atenção quando você estiver andando. Sua perna esquerda vai à frente, o braço direito também vai à frente. Então é cruzado. Então é o braço de um lado e a perna contralateral. Quando eu faço o movimento, né, levo a perna direita para frente, o braço esquerdo também vai. Então é um movimento que a gente chama de movimento dissociado. Isso dá equilíbrio, isso dá harmonia para o movimento de marcha do paciente. Se eu estou com esse lado comprometido, eu já perdi essa capacidade de dissociar meu tronco superior, de dissociar minha cintura escapular. Eu perdi essa capacidade de movimentação rotacional do tronco superior e dessa movimentação da cintura escapular dissociando. Uma vai à frente, a outra vai para trás. Uma vai para frente, a outra vai para trás. Certo? E a pelve, como eu não tenho controle pélvico, eu não tenho boa estabilidade na minha cintura pélvica, eu também não vou ter essa dissociação da minha cintura pélvica. Então olha quanta coisa a gente precisa trabalhar nesse paciente. Olha quanta coisa. Eu preciso trabalhar transferência de peso, mas para trabalhar transferência de peso, eu preciso trabalhar a consciência corporal do paciente que está prejudicado, senão se ele não percebe esse corpo, se esse lado comprometido não existe para ele, ele vai ter dificuldade de transferir o peso. Então não adianta eu ficar colocando meu paciente em pé sem trabalhar essa consciência corporal para ele, porque eu não consigo resposta. Então é esse raciocínio que a gente tem que começar a ter. Antes de trabalhar força, antes de trabalhar movimento, antes de trabalhar circuito com o paciente, eu tenho que pensar onde que eu tenho que agir antes, né, para a gente poder trabalhar esse paciente e conseguir uma resposta, uma independência mais rápida para ele. E aí a gente precisa entender isso. Se eu não dou percepção desse lado comprometido, eu não consigo fazer com que ele transfira o peso. Se ele não transfere o peso, ele não vai conseguir fazer uma fase de transferência do membro bom da melhor forma possível, da forma mais próxima ao normal possível. Então a minha fase de oscilação do lado do membro bom vai ficar comprometida. E aí eu também não consigo trabalhar o exercício para trabalhar estabilidade, para trabalhar força, porque ele não me dá resposta. Ele tem dificuldade de percepção do membro, ele tem dificuldade de se organizar.
de dar respostas. Então a gente precisa entender tudo isso. Além disso, a cintura pélvica do paciente está toda comprometida. Toda a musculatura em volta da cintura pélvica ali, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, músculos que estão envolvidos na pelve, que são vários músculos, né? A gente tem músculos flexores do quadril, tem os abdutores, que eu acabei de falar do glúteo médio, glúteo, né, que é o principal, a face lata. Tem o glúteo máximo que faz a extensão do quadril, vai manter a gente em pé ali estabilizado. Tem os músculos do tronco que tem ação lá na pelve. Tem o músculo do quadríceps, músculos adutores também. A gente tem sartório, a gente tem grácil, tudo aqui estabilizando, tanto no joelho quanto no quadril. Então são músculos que pegam na pelve, vão ser músculos biarticulares. São músculos que vão estar envolvidos no joelho, vão estar envolvidos na pelve, vão estar envolvidos no tronco, vão estar envolvidos na pelve. Se a gente pensar no músculo ilho-psoas, está lá na sua lombar, está lá na sua pelve. Então a gente tem músculos biarticulares passando pela pelve, que é uma estrutura central, que é muito pouco trabalhado no paciente. E é uma estrutura que, se ele não consegue ter controle dessa cintura pélvica, ele também não vai conseguir nem ficar em pé de forma alinhada, ele vai ter dificuldade. Que é um exemplo disso? Tenta lembrar aí quem tem paciente que no início da lesão, às vezes, você coloca o paciente em pé, ele fica em pé com o tronco fletidinho e o quadril, a pelve está lá para trás. Ele está todo emborcadinho. Aí você tenta alinhar ele joga a pelve lá para trás, a perna boa está para frente, o quadril está lá para trás, quase sentando. Por quê? Porque ele não consegue alinhar, ele não consegue estabilizar essa cintura pélvica. Ou seja, se o meu paciente não consegue nem ficar em pé direito, não adianta eu forçar esse paciente para fazer um processo de circuito, querer que o meu paciente colocar um pezinho na perna dele, colocar ele para andar em volta de cone, porque ele não vai conseguir dar resposta. Outra coisa que eu preciso no meu paciente, na hora que ele for realizar uma marcha, que as pessoas não lembram, além de força e da normalização do tônus, além da capacidade de estabilizar as articulações, além da capacidade de perceber, de reconhecer esse lado, para fazer a transferência de um lado do corpo, eu tenho que ter a capacidade de manter respostas de equilíbrio e respostas de proteção. E aonde que são essas respostas de proteção do paciente? Primeiro eu tenho que ter a capacidade de me organizar através do tornozelo, depois da minha pelve, depois da mudança do passo. O que é isso, Vinícius? Quando você está em pé, a gente tem a ação da gravidade. O tempo inteiro tem uma força externa tentando deslocar a gente. Isso você fica paradinho. Então, se alguém chega e cutuca você, você movimenta, né, você desequilibra, você vai lá no seu tornozelo, sem tirar o pé do chão, você se organiza, você volta para a posição, você corrige o seu alinhamento do tronco e você faz ajustes lá no tornozelo. Esse ajuste no tornozelo é o primeiro ajuste que tem para uma resposta de organização, para uma resposta de proteção que o paciente tem que ter, para evitar que ele desequilibre, que ele mantenha o alinhamento, que ele mantenha o controle postural. E eu vou aqui reforçar mais uma vez, controle postural é alinhamento postural mais equilíbrio postural. Equilíbrio e alinhamento é o que me dá controle postural. Então a capacidade de eu me manter alinhado e em equilíbrio diante de uma força externa, dentro de uma postura onde eu gero bastante desequilíbrio, essa capacidade de organização é o controle postural. Então eu preciso de ajustes quando eu estou em pé lá no meu tornozelo. Meu paciente tem esses ajustes? Não tem. Ele não tem esses ajustes. Beleza, meu paciente não tem esses ajustes, vamos lá para a pelve. Ele não conseguiu se estabilizar pelo tornozelo, ele vai lá para a pelve. Ele consegue se organizar através da pelve dele, do quadril lá? Não consegue. Então ele tem que ter a capacidade de mudar o passo, porque ele vai desequilibrar e não consegue se organizar, não consegue manter o alinhamento e o equilíbrio, ele vai cair. Então o que ele tem que fazer? Mudar o passo.
Seria o terceiro ajuste que ele tem que fazer. Então, o terceiro ajuste é essa mudança de passo. Ele consegue mudar esse passo numa resposta de proteção. Aqui não é uma mudança de passo consciente. Aqui a gente está falando de respostas de proteção, e respostas de proteção são reflexas. Por que, Vinícius, que a resposta de proteção, de mudar o passo, mudar o pé do lugar para se organizar, ela é reflexa? Porque tem que ser rápida. Ela tem que ser rápida. Todo o estímulo que eu tenho, ele sai lá da minha musculatura, né, sai lá dos meus receptores sensoriais, vem para a minha medula, lá na coluna dorsal, e volta para o músculo para gerar uma resposta de ação. Se eu precisar fazer uma resposta consciente, ele tem que entrar na medula, ir lá para centro suprassegmentar, lá no meu encéfalo, ser processado e descer novamente. Então eu levo mais tempo, então eu não posso levar esse tempo. Eu preciso vir, entrou na medula e volto. Vem, daí o estímulo, entrou na medula e volta. Então tem que ter uma resposta rápida. Tá? Então o paciente está com isso alterado, essa capacidade de gerar uma resposta rápida está alterado. Essa capacidade de gerar resposta nele está alterado. Tá? E aí vai um adendo. Isso é muito alterado no idoso, tá? Muito no idoso. Essa capacidade de gerar respostas de organização pelo tornozelo, pelo quadril, pela pelve e pela mudança de passo no idoso também é muito alterado. É muito alterado. Por isso os idosos caem muito. E as pessoas acham que o idoso cai porque ele tem labirintite, porque ele tem problema de visão. Pode acontecer? Pode, mas o mais comum é essa alteração em todas as respostas de organização dele. E essas respostas de organização, de controle postural, de alinhamento, resposta de reação de proteção, elas têm a ver com o sistema sensorial proprioceptivo. Olha a importância, o quanto eu falo da estimulação sensorial dentro do trabalho com o paciente. Se ele não tem, eu não consigo trabalhar. Eu não consigo evoluir com esse paciente. Não adianta eu ficar forçando fortalecimento no paciente. Não adianta eu ficar focado em colocar meu paciente e só colocar ele para andar, que ele vai ter dificuldade de se organizar. Ah, mas o paciente evolui. Evolui. Pode evoluir porque qualquer estímulo é melhor que nada. Mas ele não evolui de forma rápida, nem evolui de forma eficiente. Ele evolui e depois vai chegar um momento que ele não evolui mais. Ele trava. O processo de habilitação não evolui. Ele vai ficar estagnado. E o paciente fica todo torto. Ah, meu paciente não consegue mais melhorar a marcha dele. Mas por que ele não consegue melhorar a marcha dele? Não é porque ele não tem força, não é porque ele não consegue controlar o tônus, é porque ele não tem essas outras respostas que são fundamentais para o controle do movimento, para o controle postural. Se ele não tem, ele não desenvolve o resto. Se fosse só trabalhar a força e resolvesse o problema, se só fazer circuito resolvesse o problema, estava ótimo, mas não é isso. E o paciente que não tem essa capacidade de se organizar, ele vai ficar com medo. Ele vai ficar com medo, ele vai travar. Ele vai ficar inseguro. Ele vai ficar inseguro e você vai ver estampado na cara dele, ele todo travado, rígido, se colocando ele para fazer, ele lá com dificuldade de sair do lugar, com medo de sair do lugar. Ah, confia em mim, fulano, pode vir, mas ele não consegue se organizar. Ele sabe que se ele mudar o passo, ele desaba. Ele cai, então ele trava mais ainda. E a gente vai reforçando padrões incorretos no paciente. Eu fiz uma live sobre isso. Eu fiz uma live sobre reprogramação neuromotora. E quanto mais eu reforço padrões incorretos, mais difícil fica do meu paciente evoluir, mais difícil fica de quebrar esses padrões incorretos e colocar o padrão correto no lugar. Porque isso depende de um processo de aprendizagem e memorização. Se eu fico reforçando padrões incorretos, ele vai reforçando o sistema de aprendizagem que aquilo é o certo a fazer. Então a gente está comprometendo o processo de habilitação do paciente. Tá? E isso complica muito. Deixa eu ver aqui que parece que teve gente comentando aqui. Só um minuto. A Cláudia Fernandes fala, eu estou assim. Assim como? Qual deles? Com dificuldade na marcha, Cláudia? Errei, desculpa, colocou assim.
Deixa eu ver aqui. Minha perna sequelada à esquerda e sinto que estou colocando o peso na perna direita e sinto muita dor. Você vai tender a transferir para o lado bom mesmo. Você vai tender a transferir para o lado bom. E você não consegue de forma consciente trabalhar isso se todos esses fatores que eu falei com você não forem trabalhados. Porque fica meio que bloqueado. Não adianta eu ficar tentando forçar meu paciente a fazer a transferência para o lado que ele não vai. Ele vai ter dificuldade. Então a gente precisa trabalhar todos esses fatores juntos. E aí, gente, dentro do processo de marcha, o que acontece? O que acontece muito? Isso eu ouço muito de muitos alunos, que é uma dificuldade que eu tenho para mostrar para a pessoa que não adianta ficar seguindo aquele caminho que não vai evoluir. Primeira coisa que as pessoas pensam: paciente e fisioterapeuta. Se eu quero trabalhar a marcha do meu paciente, eu preciso colocar meu paciente em pé. Sim ou não, gente? Não é o que as pessoas pensam? Não é o que a gente intuitivamente vai pensar? Se eu quero trabalhar a marcha, eu tenho que pôr meu paciente em pé. Agora, diante de tudo isso que eu falei, todos esses fatores que estão alterados no paciente, todos os fatores estão alterados no paciente. Se eu coloco ele em pé direto no início da minha sessão, que ele chegou lá para mim, vou trabalhar a marcha com ele, já coloco ele em pé direto no início da sessão, ele tem condição de fazer uma marcha, sendo que tem tanta alteração nele que não foi trabalhado? Consegue entender isso? Como que eu vou exigir do meu paciente, como que eu vou querer uma resposta positiva do meu paciente que está completamente desorganizado e eu coloco ele em pé, que é numa postura que gera muito desequilíbrio, porque ficar em pé é uma postura de desequilíbrio, porque eu tenho ação da gravidade, estou apoiado em duas partes pequenas, que é duas áreas pequenas que é o pé, sendo que uma está comprometida, que um lado está comprometido, que eu não tenho boa percepção dele. Então, ou seja, toda a minha base de apoio está comprometida. Eu coloco esse paciente em pé, ele está fazendo um esforço tremendo para permanecer naquela posição, porque a tendência dele é desabar, é ser jogado para baixo por conta da gravidade. Ele está fazendo um esforço tremendo para ficar naquela posição e eu quero colocar meu paciente para andar, para fazer circuito, quero pôr um peso no pé do paciente. Como que eu vou conseguir uma resposta positiva para ele sem trabalhar todas essas outras coisas antes? Sem trabalhar um controle da cintura pélvica, sem trabalhar a estabilidade das articulações, sem trabalhar normalização de tônus, consciência corporal, respostas de equilíbrio, resposta de proteção, tá tudo comprometido. A Josiane colocou aqui, ó, boa noite, sumiu, mas continuo te seguindo, ótimo profissional, grande abraço. Obrigado. Toma aqui toda quinta eu tô por aqui. Seja bem-vinda novamente. O Marcos colocou aqui, ó, quando eu comecei a andar pós-AVC, eu tive várias quedas, depois perdi o medo e deu tudo certo, graças a Deus. A tendência é que a pessoa tenha queda mesmo. Então você foi meio ali no bruto, né, Marcos? Você foi na tentativa e erro. Vai evoluindo? Vai. E aí chega um determinado momento, que eu imagino que possa ter acontecido isso com você, que parece que ele chega ali no limite e já parece que não evolui mais da forma que a gente gostaria. Fica ali meio, uma marcha meio naquele jeito mais, não evolui, não torna uma marcha mais harmônica, né? A Priscila colocou aqui, Dr. Vinícius, por favor, eu sei, mas para quem ainda não entendeu, dá exemplos, ações, exercícios que bombardeiam o cérebro de estímulo. Tá? A gente vai chegar lá, tá, Priscila? Só para trazer um raciocínio de como que a gente vai trabalhar esse paciente, tá bom? E aí, esse paciente completamente desorganizado, a gente precisa entender que não adianta eu chegar com ele direto em pé. Eu não posso chegar com ele em pé. Ele não tem capacidade de me dar resposta positiva. Ele não tem capacidade de se organizar. Ele não tem capacidade de manter um alinhamento postural, um controle postural, um domínio sobre a postura ali parado. Imagina caminhando. Porque se eu já tenho bastante desequilíbrio só de ficar em pé, imagina dando um passo, o meu desequilíbrio aumenta. Então é mais difícil
para o paciente ainda ter que caminhar. Porque eu desloco o centro de gravidade. Quando eu desloco o centro de gravidade, eu gero desequilíbrio, eu preciso de mais ajustes. Quanto mais ajuste eu preciso, e o meu paciente não tem, mais difícil eu tornei a vida dele. E aí a gente fica insistindo em exercícios só em pé e o paciente tem uma dificuldade tremenda. Então, Vinícius, aonde que a gente precisa pensar para poder trabalhar esse paciente e destravar essa marcha dele? Tá? A gente precisa, primeiro, trazer esse paciente para posturas mais baixas, no início. Não significa, prestem bem atenção, não significa que a sessão inteira você vai fazer em posturas baixas e você não vai colocar o seu paciente em pé. Você vai colocar o seu paciente em pé, mas você não vai começar a sessão com ele em pé. Você vai trabalhar o seu paciente em posturas mais baixas para você eliminar a ação da gravidade, gerar mais conforto para o seu paciente, mais capacidade de te dar respostas. Porque quanto mais ação da gravidade tem, mais ajustes ele precisa fazer e mais compensações ele faz. Quanto mais compensações ele faz para permanecer na postura, né, mais ele trava. E aí a gente não consegue a resposta positiva do paciente. E às vezes a gente acha que o paciente não tem capacidade de dar resposta. Não é. É porque às vezes a gente colocou ele numa situação muito difícil. A gente complicou a vida do paciente. Por isso a gente não consegue a resposta que gostaria. Tá? E aí é a forma como a gente está trabalhando o paciente que está, na verdade, comprometendo o processo de reabilitação dele. A Miriam colocou aqui: doutor, eu não tenho padrão flexor do AVC, consigo andar sozinho, tenho força, mas não consigo transferir o peso para o meu lado esquerdo, porque sinto o meu tornozelo e joelho solto, isso me dá insegurança. Perfeito, maravilhoso que você falou aqui. Né? Ela perguntou, como posso melhorar isso? Maravilhoso que você falou aqui, porque olha só, eu não tenho o padrão do paciente, não tenho aquele padrão flexor que já, né, compromete a marcha. Eu tenho força, ela falou que tem força, mas não consegue fazer a transferência de peso. Ela sente que não tem, ela sente que o tornozelo e o joelho está solto, ou seja, ela não tem estabilidade, ela não tem transferência de peso, e isso gera insegurança. Ou seja, toda vez que você não consegue dar respostas de alinhamento postural, de controle postural, de organização, respostas de proteção, você vai sentir insegurança, vai sentir medo. Se eu não tenho essas coisas antes, não adianta trabalhar força. Ela acabou de falar aqui. Ela tem força e mesmo assim tem a marcha ainda com dificuldade, comprometida. Ela faz, mas não da forma que ela gostaria. E ela não transfere peso. Por quê? Porque ela não consegue ter essa capacidade de percepção, de organização, de estar alterado. A gente precisa trabalhar isso. Precisa reprogramar o cérebro do paciente. Fazer uma reprogramação neuromotora. Modificar padrões nela que estão errados e que estão gravados como padrões certos. Então a gente precisa tirar os padrões errados, substituir por padrões corretos, trazer percepção corporal, consciência corporal, melhorar a estabilidade da paciente. Antes de ficar pensando só em movimentação dinâmica, eu preciso estabilizar. Eu preciso trazer todas as respostas de proteção e de equilíbrio do paciente, porque senão ele vai se sentir inseguro. E aí ele vai travar na hora da marcha, ele não vai fazer a transferência que ele deveria fazer. A gente precisa, primeiro, aí, nesse sentido, ô Miriam, começar com posturas um pouco mais baixas. Ah, mas eu já ando, eu já caminho, eu mesmo assim eu preciso começar com posturas mais baixas? Precisa. Por quê? Porque você tem padrões incorretos gravados. A gente precisa ir moldando isso. A gente precisa ir ajustando isso. Eu preciso trabalhar isso com você em posturas onde você tem o mínimo possível de interferência da gravidade, de uma força externa. E isso vai facilitar com que você se organize. Quando eu alinhar você, quando eu pedir, quando eu der um estímulo,
você vai conseguir dar resposta que se eu coloco você em pé, você não me gera. Porque você está lutando para ficar em pé. Você está gerando muita compensação. E eu preciso destravar você. Eu preciso trazer você de uma forma onde eu consigo respostas que eu não consigo em pé por conta da posição, da postura, da ação da gravidade, do esforço que você está fazendo para permanecer naquela postura. Porque se você destravar para me dar essa resposta, você desaba. Então eu preciso dar condição para que você chegue em pé e consiga me dar essas respostas na posição em pé sem desabar. Faz sentido? E quando você consegue isso, você sente segurança, você percebe que alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Então, primeiro ponto, vamos começar numa postura mais baixa. Traz esse paciente para uma postura mais baixa. Vinícius, e onde a gente vai focar o início do trabalho com o paciente? Na perna dele? No quadril, na pelve. Na pelve, paciente que não tem controle pélvico, não tem marcha, não fica em pé alinhado. Controle pélvico no paciente, bastante exercícios que envolvem a pelve do paciente. Exercício onde você vai trabalhar bastante estímulo tátil do paciente, resistência manual. Não deixa seu paciente sozinho. Seu paciente sozinho ele tem dificuldade de se organizar. Quando você entra com a sua mão, você está dando estímulo tátil para o paciente. O que significa isso, Vinícius? Quando você põe a mão no paciente, ele inconscientemente, ele está percebendo aonde está o movimento, aonde está o estímulo. Olha, está no meu ombro. O que eu estou fazendo aqui? Estou empurrando para trás meu ombro. Automaticamente, ele vai me dar uma resposta de me empurrar na direção oposta, na direção contrária. Física. Aquela física que as pessoas detestam. Ah, eu gosto de física. Das leis de Newton, ação e reação. Quando eu gero um estímulo numa direção, eu tenho o estímulo de volta, né? Na direção oposta, na mesma força. Põe a mão no seu paciente que você consegue ligar um chip no paciente que ele percebe aonde está o estímulo, mesmo que de forma inconsciente. E trabalhe resistência. Trabalhe força. Qual força, Vinícius? Concêntrica? Concêntrica, excêntrica, isométrica. Mas isométrica, Vinícius, por que a gente quer isométrica? Porque a gente quer estabilidade. Eu preciso ativar agonistas e antagonistas para estabilizar meu paciente. Eu preciso ter capacidade de manter a minha pelve alinhada por mais tempo possível. Então eu consigo trabalhar meu paciente a partir da pelve e fazer com que ele descarregue peso no membro inferior. Qual exercício poderia começar, Vinícius? Começa, a Priscila perguntou aí. Começa com o exercício da ponte. Comece com o exercício da ponte. Ah, Vinícius, mas o da ponte é muito simples. O da ponte é maravilhoso. Só com um detalhe. Cuidado com o alinhamento do pé, para não ficar numa posição onde a perna está muito estendida. A tíbia, que é o osso da perna, tem que ficar perpendicular ao solo. Todo o pé tem que estar apoiado no solo. Coloca o seu paciente, faz ele levantar essa pelve. E eu falo uma coisa para vocês. 99% não conseguem. Para não dizer 100%, não consegue manter essa pelve alinhada. O lado pléstico vai ficar caído. Às vezes até o lado bom ele tem dificuldade de manter o alinhamento, porque tem fraqueza das musculaturas da pelve. Quando você faz um exercício desse de ponte, você está trabalhando a força do glúteo para manter a estabilidade da pelve, manter o alinhamento pélvico e do glúteo máximo. E você está trabalhando glúteo médio, porque vai ativar para poder manter a perna apoiada no chão, a estabilidade. Você mantém o exercício com as duas pernas apoiadas e depois você vai colocar uma resistência da sua mão sobre a espinha ilíaca anterosuperior, que é aquele ossão do quadril, da pelve. Cima da espinha ilíaca, não é no quadril, é na espinha ilíaca, naquele ossão que tem quase na lateral, né, da cintura aqui. Ele tem um ossão, você consegue apalpar, você vai colocar a sua mão em cima desse osso e vai apoiar. Você já tem a gravidade atuando, jogando ela para baixo. E você vai colocar uma resistência e vai falar para ela, segura, não desce, segura, empurra a minha mão para cima e ela vai empurrar. Quando ela fizer força contra a sua mão, você mantém a resistência, ela está trabalhando força dos glúteos. Ela está trabalhando força do membro inferior, porque ela precisa jogar o peso no chão para levantar a pelve. Então ela apoia o peso no tornozelo, lá no pé. Ela faz força
com todo o membro inferior, porque ela está com o pé apoiado, ela precisa ativar musculatura estabilizadora do membro inferior, glúteo médio, face lata, ela precisa ativar glúteo máximo, entendeu? E você vai conseguir fazer com que ela comece a descarregar peso nesse lado. Aí você vai intensificar isso ainda mais. O que você vai fazer? Levanta a perna boa na altura do joelho. Manter essa perna alinhada, sem desabar a pelve. Você vai ver que a tendência da pelve desabar. Faz sem resistência primeiro e depois você vem com a resistência se ela estiver conseguindo fazer direitinho. Por quê? Porque aqui, quando eu tiro a perna boa, eu obrigo o meu paciente a jogar todo o peso sobre a perna comprometida. Quanto mais ele descarrega peso, mais vai melhorando a capacidade dele de reconhecer esse lado comprometido, de perceber esse lado comprometido. Eu estou trabalhando consciência corporal, descarga de peso, sem estímulo tátil, que isso é estimulação tátil, descarregar peso no membro, fechar cadeia, travar o pé no solo. Vai facilitar com que ele levante a pelve, aí é o que eu tô falando. Se a perna estiver muito estendida, isso vai dificultar. Mantenha o alinhamento perpendicular com o solo. E ele vai apoiar, empurrar o chão e levantar a pelve. Então ele descarregou peso. Quando eu faço o apoio unipodal, levanto a perna boa e fico só com a perna ruim no chão. O que ele está fazendo? Transferência de peso. Eu estou numa postura baixa, com mínima ação da gravidade, fazendo transferência de peso. É mais fácil para ele do que em pé? Muito mais fácil. É muito mais fácil para ele do que em pé. Vinícius, eu vou fazer transferência de peso também com a perna boa apoiada e levantar a perna prejudicada? Vai. Por quê? Porque aí ele está trabalhando força da musculatura flexora do quadril. Ele está trabalhando força dos extensores do joelho. Então você começa a trabalhar todos os músculos do membro inferior. Você começa a trabalhar força. Você começa a trabalhar normalização de tônus. Você começa a trabalhar consciência corporal. Você começa a trabalhar transferência de peso. E você vai reprogramando todas essas informações no encéfalo do paciente. Vai gerando uma nova percepção, uma nova imagem corporal, e isso vai modificando todo aquele padrão alterado do paciente. Ele começa a ter reconhecimento desse lado, de todo o membro inferior. Certo? Se o seu paciente tem muita fraqueza, ele começa a usar até o braço para poder apoiar no chão e levantar. Ele começa a usar a musculatura do tronco para apoiar no chão e levantar. Quanto mais fraqueza o paciente tem, mais ele irradia para outros grupos musculares. Isso é maravilhoso. Você faz um exercício que parece simples, irradia para o corpo inteiro. Porque não é só a perna que está prejudicada, o braço está prejudicado, o tronco do lado comprometido está prejudicado. Você está irradiando força para os dois lados. Então, comece sempre fazendo o apoio bipodal. Faz o unipodal com a descarga de peso primeiro na perna prejudicada. Inverte e volta de novo para a perna prejudicada. Faz 2 para 1. Vinícius, terminou aí? Não, agora vem uma dica maravilhosa. Você está trabalhando isso e aí você vai trabalhar a resistência da pelve do paciente. Você vai pôr a mão sobre a pelve do paciente no apoio bipodal e vai trabalhar concêntrico, excêntrico e isométrico do paciente. Para que ele trabalhe força mais ainda. Para que ele agora, que ele estabilizou, que ele acordou a musculatura do corpo, que agora ela deu uma acordada, você deu uma ativada na musculatura trabalhando só estabilização. Você trabalhou estabilização de tornozelo, trabalhou de joelho, trabalhou de quadril, porque o seu objetivo não era movimentação, era estabilidade, era ativar músculos agonistas e antagonistas. Não adianta eu querer começar com exercício dinâmico sem estabilidade, que é o que a Mira falou, que ela não tem estabilidade, insegurança. Eu preciso trabalhar a estabilidade. E se você quer aumentar a intensidade da estabilidade, você vai fazer 2 coisas. Olha que maravilhoso. Resistência manual lá na pelve do paciente, certo? E você vai modificando a posição da mão.
para gerar desequilíbrio para o seu paciente. Você vem do lado interno do joelho, fala, não mexe não, estátua. Não deixa eu te mover. E você vai fazendo força para um lado, devagar, sempre devagar, vai modificando a pegada e vai alterando. Alterou, alterou, segura do lado, vai para o outro, segura de um lado, vai para o outro, segura. Eu estou fazendo aqui, você vai imaginando você fazendo tornozelo, joelho, lado de dentro, lado de fora, quadril para cima, de cima para baixo, da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, né? Pegando de adutores, indo para abdutores, de dentro para fora, de fora para dentro no joelho. Porque isso vai gerar uma capacidade que o paciente vai ter de modificar o estímulo tático que você está dando. Se eu estou dando o estímulo lá na minha perna, lá no joelho interno, né, pegando adutores, empurrando para fora, ele tem que fazer força com o adutor para dentro. Estou ativando adutores. Quando eu modifico a mão, vou para o lado de fora, estou ativando mais ainda abdutores. Quando eu venho de cima para baixo na pelve, eu ativo mais glúteo máximo. Quando eu vou lá na lateral da pelve empurrando para fora, eu estou ativando todo o tronco inferior do paciente. E ele tem que me trazer de volta. Quando eu faço para o outro lado, a mesma coisa. Quando eu vou lá no tornozelo, ele vai começar a fazer ajustes no tornozelo. Você vai gerando um desequilíbrio no seu paciente, mas de uma forma que ele consiga permanecer. Isso é a instabilidade controlada, que é uma técnica que a gente trabalha lá na formação do método Master Performance Muscular. Instabilidade controlada. E o seu exercício focado todo ali no membro inferior, na pelve, na cintura pélvica. Eu começo do centro para a periferia, ativando músculos posturais, ativando cintura pélvica. Se eu quero trabalhar minha marcha, eu preciso trabalhar estruturas centrais primeiro, construindo uma base de sustentação, construindo um alicerce para o meu paciente. Eu não consigo construir um prédio sem um alicerce, sem uma fundação, sem a coluna de sustentação. Eu preciso trabalhar a pelve do meu paciente, eu preciso trabalhar músculos posturais, e músculos posturais não é só nas costas. Músculos posturais são músculos da estática. Sem músculos posturais ativados, eu não tenho movimento dinâmico. Por quê? Isso é um dos princípios do método MPM. Um dos princípios. Qual que é a lógica disso? Neurociências. Não, toda vez que você pensar em movimentar, sua musculatura postural é ativada antes do movimento. Para quê? Gerar estabilidade. Isso que a Mira falou que ela não tem. Então não adianta eu ficar trabalhando dinâmico com ela. Eu preciso trabalhar estabilidade antes do dinâmico. Porque se ela não tem estabilidade, ela não tem segurança. Então eu venho primeiro com músculos posturais, com ativação de cintura pélvica, com consciência corporal, com estabilização. E aí eu vou evoluindo no grau de dificuldade do meu paciente. Eu saio do bipodal, passo para o unipodal. E trabalhando isso antes do dinâmico. E aí eu vou intensificar mais ainda. Se eu quiser, eu posso intensificar mais ainda? Pode e deve, que é onde a gente entra com estímulo sensorial aí, que a Priscila perguntou. Coloque um disco proprioceptivo embaixo do pé do seu paciente. Como evolução dos dois pés. Você vai ver que fica muito mais difícil fazer. Vinícius, mas ele não consegue levantar direito. Mas faça. Sempre dê um passo além na evolução do exercício, mesmo que o paciente não faça perfeito. Por quê? Porque a experiência de uma postura mais difícil me gera condições de evoluir, de ativar grupos musculares que não estavam sendo ativados. E isso, quando eu tiro o disco e volto para a posição que eu estava antes, né, de apoio no solo, isso me gera mais segurança, mais domínio da postura. Então isso acontece muito no desenvolvimento motor normal da criança. Ela não espera uma postura estar perfeita para evoluir. Ela não espera estar perfeito a posição sentada para ficar em gatas. Ela não espera estar perfeito o engatinhar para poder ficar em pé. Ela não espera estar perfeita a postura de pé para poder começar a dar os primeiros passos. Ela não consegue nem ficar em pé sozinho, sem segurar. Ela já está dando os passinhos, toda com dificuldade. Aí ela volta, vai para o engatinhar, porque ela não consegue andar direito. Aí, quando ela faz isso, ela começa a engatinhar melhor. Porque ela já começou a trabalhar outras musculaturas, ela começou a gerar outra estabilidade, ela começou a gerar mais controle
postural em posturas mais difíceis. E aí ela vai dominando posturas inferiores. E é isso que a gente faz no MetaMPM. Eu não espero estar perfeito num exercício para evoluir com o meu paciente, porque o exercício de um grau de dificuldade maior me gera experiência para o exercício anterior. Isso vai dando condição do meu paciente evoluir mais rápido. E quando você entra com disco proprioceptivo, tudo é estimulação tátil proprioceptiva que eu gero para o meu paciente. O meu paciente vai ter que gerar ajustes no tornozelo o tempo inteiro para poder ficar sobre esse disco, mesmo na posição ali de ponte. E isso vai gerando tanta estimulação proprioceptiva que é o que eu preciso para aumentar ainda mais, né? Tátil proprioceptiva, para aumentar ainda mais percepção corporal, consciência corporal daquela estrutura, daquele tornozelo. Ajustes de correção no tornozelo que ele vai precisar para ficar em pé. Olha que maravilhoso. Para ele ficar em pé, ele precisa do ajuste no tornozelo. Ele precisa da correção, ele precisa da percepção. E esses ajustes dependem do estímulo. Quanto mais eu estimulo, mais rápida é a minha resposta. Eu preciso ativar receptores sensoriais que estão com limiar lá no alto. Eu não consigo atingir eles quando ele tem a lesão. Então eu preciso sensibilizar ao máximo para eles serem ativados o mais rápido possível para me dar uma resposta de correção rápida. Porque é isso que vai fazer com que ele tenha equilíbrio em pé. E quando eu entro com esse disco, além de intensificar o estímulo tátil proprioceptivo, que é fundamental para a resposta de controle postural, de ajuste postural, de resposta de proteção, de consciência corporal, com essa eu gero mais instabilidade para o meu paciente. Se eu gero mais instabilidade na postura para ele, e ele permanece na postura, ele vai trabalhar mais a estabilidade das articulações, ele vai ter que fazer mais ajustes, mais correções na pelve, no quadril, no joelho. E aí eu posso entrar de novo com os mesmos exercícios, com os mesmos estímulos. E depois fazer um unipodal, se ele conseguir. Todo paciente vai conseguir? Não, a gente vai adaptar para o paciente, tá? Mas se ele não tem a pelve, não vai. Vinícius, vou mudar meu paciente de postura. Que postura eu posso ir? Você pode passar o paciente para um ajoelhado. Aonde vai ser o foco do meu paciente na postura ajoelhada? Mesma coisa, pelve. Vinícius, vou evoluir meu paciente de novo, vou trabalhar um semi-ajoelhado. Aonde vai ficar o foco do meu paciente? Pelve. Porque os outros estão integrados, todos eles estão trabalhando transferência de peso. Mas aonde que eu quero controle do meu paciente? Pelve. E além disso, antes de evoluir com o paciente, né, você pode fazer isso e depois, no outro dia, se o seu paciente está evoluindo, você consegue na postura de ponte trabalhar dissociação de cintura. Cintura pélvica, você trabalha só uma hemipelve de um lado, depois hemipelve do outro, o paciente dando resposta de movimentos rotacionais, movimentos dissociados. Quando ele consegue te dar essa resposta, o controle motor dele está evoluindo demais. Porque a gente já não está mais trabalhando num plano sagital, a gente já está evoluindo para um plano transverso, que é o último plano do desenvolvimento motor. Lembra? Plano sagital, flexão e extensão. Quando eu coloco meu paciente no plano sagital, estou no primeiro plano de evolução, de desenvolvimento motor normal. É o plano mais fácil que tem. Ele precisa ir para o plano frontal. O que é o plano frontal? Descarga de peso, transferência para as laterais. Eu já estou trabalhando na postura. Quando eu entro com um exercício de rotação da pelve para ele me dar resposta através do meu estímulo tátil na hemipelve, fazendo movimentos rotacionais, eu estou trabalhando o plano transverso. Terceiro plano do desenvolvimento motor normal, eu trabalho no mesmo exercício 3 planos. 3 tipos de contração muscular, concêntrica, excêntrica e isométrica. Eu trabalho força, normalização de tônus, consciência corporal, equilíbrio, respostas de proteção. No mesmo exercício. E as pessoas acham que o exercício pode ser aleatório. Não, o exercício tem um porquê. Por que eu escolhi o exercício? Por que eu foco no paciente? Por que eu estou fazendo esse estímulo? O que eu quero com o estímulo do paciente? Tudo isso é que vai fazer o seu paciente evoluir. Não é um exercício pelo exercício, é saber exatamente o que você quer, por que você quer e como fazer.
Um exercício que parece simples, e se eu domino o exercício, eu sei exatamente como gerar estímulos, gerar técnicas para estimular meu paciente a gerar respostas, a resposta que ele me dá é maravilhosa e evolui muito rápido. Num exercício que parece simples, eu consigo tirar coisa demais. Eu consigo gerar, estimular, trabalhar muitas técnicas dentro de um padrão postural. Por isso que eu falo que exercício é veículo. O que vai fazer diferença não é o veículo, mas é o piloto. E o piloto precisa do conhecimento. Precisa da técnica de pilotagem. Precisa do conhecimento teórico sobre como pilotar, de como funciona o motor do carro, como que funciona a marcha, a sensibilidade. Então, tudo isso, todo teórico associado às técnicas, ele faz parte do processo de evolução do terapeuta. E o veículo, e o exercício é um veículo. E aí eu consigo tirar o máximo do veículo. Eu consigo tirar o máximo. E olha só, a gente está falando de uma postura mais baixa. Uma postura mais baixa possível com o paciente. Eu vou pegar a mesma ideia e vou evoluir dentro da postura com o paciente, dentro da mesma sessão. Isso é a mesma sessão, gente. Eu vou evoluir para um segundo exercício, eu estou evoluindo. Vou crescer com o meu paciente até chegar com ele em pé. E em todas, você vai focar na pelve do paciente. A pelve do paciente tem que ser um ponto central se você quiser evoluir a marcha do seu paciente, porque todas as outras você está trabalhando em conjunto. Mas se o paciente não tiver estabilidade central, ele não vai ficar nem em pé. Ele não vai conseguir manter um alinhamento. E quando eu vou trabalhando isso numa postura mais baixa, meu paciente tem condição de me dar respostas. Se eu coloco ele em pé direto, ele trava. E ele não destrava, porque senão ele desaba. A partir daquilo ali, eu consigo evoluir meu paciente para uma postura mais alta, que pode ser o ajoelhado, pode ser um sentado na bola. E aí eu focando no quê? Na resposta ativa do paciente lá na pelve dele. Na transferência de peso, na descarga de peso do membro comprometido, na resposta de força desse membro, na estabilidade. Começo de novo, estabilidade, e depois a gente vai partindo para o dinâmico. Então você consegue trabalhar o seu paciente de uma forma que você vai estabilizando, estruturando o seu paciente para não acontecer o que aconteceu com a Mira. Falou aí, eu sinto que existe uma folga no meu joelho, que tem uma folga no meu tornozelo, então eu não consigo fazer a transferência porque eu sinto insegurança. Por quê? Porque foi trabalhado dinâmico, mas não foi trabalhado estruturas centrais. Construiu a casa começando pela parede. Não tem fundação, se não tem fundação, a casa não tem um bom alicerce, não tem colunas de sustentação na casa, o que acontece com as paredes? Começa a ter rachadura. Faz sentido isso para vocês, gente? Começa a ter rachadura. Porque eu não preparei meu paciente, eu não gerei um alicerce, eu não gerei uma base de sustentação para o meu paciente conseguir se estabilizar e aí sim facilitar o dinâmico para ele. Faz sentido isso para vocês, gente? Comenta aí. Deixa eu ver o que o pessoal perguntou aqui. Deixa eu voltar aqui. Parece que tem muita coisa. Priscila colocou, é verdade, na ponte o lado cometido fica caído. E isso daí, ó, Priscila, você vai ver muita pessoa que não tem problema nenhum, que tem dificuldade desse alinhamento, que são fraquezas musculares, desequilíbrios. A gente consegue perceber muito desequilíbrio no paciente. Principalmente quando a gente usa o disco proprioceptivo. É isso que eu sinto com o método, Dr. Vinícius. Acorda a pessoa toda, tudo acorda. Primeiro você tem que acordar o corpo, tem que poder ativar o corpo inteiro. Né, manter toda uma ativação e não trabalhar um segmento por vez, um músculo por vez. A gente tem que trabalhar de forma global. Por quê? Porque na hora que ele fica em pé, ele não fica em pé com um músculo, ele fica em pé com o corpo todo. Eu preciso do meu tronco para ficar em pé. Eu preciso da minha pelve para ficar em pé. Preciso do quadril, preciso do joelho, preciso do tornozelo, preciso dos músculos todos envolvidos nessas estruturas, senão não fica em pé. Então não é um músculo por vez. Então num exercício eu consigo trabalhar tudo no meu paciente. Ainda estou trabalhando o quê? Padrões
corretos do meu paciente, de transferência de peso, de percepção, de corpo. E aí a gente começa a ir trabalhando o paciente, os padrões que ele vai precisar para a marcha, tá? O Marcos Vinícius falou, que bom essas dicas, Vinícius. Cara, e testa, Marcos, é maravilhosa, viu? Faz muita diferença mesmo. Doutor Vinícius, por que quando o paciente na marcha, na troca de passos, coloca a perna afetada à frente, o joelho começa a tremer? É falta de estabilidade. É a falta de estabilidade que ele não tem, ele não consegue estabilizar. Ainda precisa melhorar isso. Precisa trabalhar mais isso antes do paciente chegar na posição em pé, tá? Quanto mais você vai trabalhando isso dentro de todas as posturas, começa na postura mais baixa e vai evoluindo, com foco, iniciando a estabilização. Em todas as posturas, Vinícius, a gente inicia a estabilização, por quê? Porque eu preciso dar estruturação para o meu paciente. Quando eu mudo o meu paciente de uma postura mais baixa para uma postura um pouco mais alta, o grau de dificuldade da postura é maior para ele permanecer nela. Quando o grau de dificuldade é maior, vai exigir mais dele. E quando exige mais dele, a gente precisa de novo estruturar. Entenderam isso, gente? Toda postura, ela tem um grau de dificuldade. À medida que dentro da minha sessão eu estou evoluindo a postura, eu estou aumentando o grau de dificuldade para o paciente permanecer nela. Quanto mais eu vou subindo a postura, mais difícil vai ficando, mais ajustes ele tem que fazer, mais ativação ele tem que fazer. Só que quando eu passo ele para a postura mais alta, ele ainda não tem essa capacidade. É igual a criança quando vai evoluindo. A criança não nasce e fica em pé. Primeiro ela começa a rolar, depois ela vai passar para sentadinha. Aí quando ela começa a sentar é que ela vai experimentar o gatas. Quando ela começa a experimentar o gatas é que ela consegue passar para de pé e ficar segurando, depois cai. Então assim, é uma evolução. Toda postura tem um grau de dificuldade que vai exigir mais do indivíduo, do ser humano. Tá? E aí exige mais controle postural, exige mais estabilidade e ele ainda não tem essa resposta. Então quando eu subo a postura, eu tenho que iniciar com o mesmo raciocínio, do centro para a periferia, trabalhando músculos posturais antes dos dinâmicos, dando sustentação, estruturação para o meu paciente. Faz sentido isso para vocês, gente? Cara, isso aqui que eu falei, eu duvido, mas eu duvido muito que alguém ouviu isso na faculdade ou na pós. E isso aqui modifica completamente o processo de reabilitação do paciente. Se vocês fizerem com um exercício desse que eu expliquei aqui, que eu detalhei, e vocês forem seguindo esse raciocínio, vocês vão ver como modifica para o seu paciente. Como ele consegue... como você primeiro percebe o grau de dificuldade dele na postura. Quando você percebe que numa postura baixa ele tem muita dificuldade à medida que eu vou exigindo dele, aí você pensa, pô, se aqui embaixo está difícil para ele, imagina lá em pé. E aí eu tô querendo começar com ele em pé, que eu não consigo mesmo. Só que você não vai passar a sessão inteira em uma postura só, você vai evoluir até chegar com o paciente em pé, mas o mesmo raciocínio. Com o mesmo raciocínio. Foco. Qual que é a chave? Trabalhar estruturas centrais. Trabalhar primeiro pelve, estabilização das articulações, controle pélvico, controle da estabilidade do tornozelo, joelho e quadril, ativação de músculos posturais, estruturação, alicerce. Mudei de posição, mudei de postura, a mesma coisa, antes de entrar com dinâmico. No mesmo exercício, começo com a estabilização, vou para o dinâmico. Começo com a estabilização, vou para o dinâmico. Até chegar com o meu paciente em pé. Gente, quando você chega, trabalha 4, 5 posturas até chegar com o seu paciente em pé, um exercício desse eu gostaria que vocês testassem. Testem vocês, se vocês não tiverem problema nenhum, vocês vão ver o quanto trabalha. O quanto gera estímulo. O quanto ativa o corpo inteiro. Um exercício bem trabalhado vale mais do que 20 exercícios que não geram estímulo nenhum, que está trabalhando um segmento por vez, um músculo por vez. Porque aqui eu trabalho de forma fisiológica, eu ativo o corpo todo para que quando o meu paciente chegar em pé, ele sabe ativar todos esses grupos musculares. Porque ele vai precisar de todos eles trabalhando em conjunto. Não de forma isolada. Se eu trabalho um músculo por vez, se eu trabalho o segmento de forma isolada, quando você for realizar uma tarefa, o que é a tarefa? Qualquer atividade
que você precisa de ativação de todos os grupos musculares combinados para gerar estabilidade, para gerar movimento, para gerar respostas de organização, para gerar controle postural, para gerar equilíbrio, tudo trabalhando, acontecendo ao mesmo tempo, você não sabe como fazer. Você não sabe como reagir. Você não foi trabalhado para isso. E aí não gera resposta. Não é fisiológico trabalhar um segmento por vez. Porque a gente não funciona assim. A gente não funciona. Então, se eu não ensinei o meu corpo a gerar respostas em conjunto, quando eu chego e vou trabalhando uma vez, um segmento por vez, quando eu preciso trabalhar em conjunto, eu não sei. Às vezes eu tenho força numa musculatura de forma isolada, mas quando eu preciso atingir e gerar toda essa estabilidade, eu não consigo me organizar. E isso é muito comum. Isso é muito comum em muitas pessoas que não têm doença. Por isso gera muita lesão quando a pessoa vai correr, quando a pessoa vai fazer uma atividade física. Isso é muito comum com idoso, muitos desequilíbrios, né? Desequilíbrios musculares, desalinhamentos, porque a pessoa não consegue se organizar e não gera estruturação, estabilização, e aí ela força uma estrutura e começa a provocar lesão, tá? Aí a Priscila, Luiz colocou aqui, Luiz Alberto colocou aqui, favor, fala sobre o quê? Isso, por favor. E a Priscila colocou, é maravilhoso mesmo. Favor falar sobre, deixa eu voltar aqui, exercício, prancha e sobre o uso do Bosu para dificultar o exercício. O Bosu ele é maior. Numa ponte é melhor você usar o disco. O Bosu, ele vai, você pode utilizar ele para você trabalhar, não tem problema. Você pode usar vários estímulos que vão gerar uma instabilidade para o paciente, que vai favorecer o estímulo proprioceptivo do paciente. Só que em algumas posições, dependendo do tamanho do Bosu, você não vai conseguir posturar o seu paciente, tá? Mas, excelente. Tudo que você conseguir gerar mais estímulo proprioceptivo tátil e gerar uma instabilidade controlada no seu paciente dentro do exercício, você vai estar gerando um estímulo muito maior para ele. Ok? Agora um detalhe. Não trabalhe o seu paciente com ele calçado. Por quê? Porque eu quero o estímulo sensorial no meu paciente. Meu pé é cheio de estímulos sensoriais, cheio de receptores sensoriais. Se eu coloco um tênis, eu dificulto a vida do meu paciente. Logicamente, quando eu vou trabalhar a marcha do meu paciente, aí sim eu vou estabilizar. Eu vou alinhar, vou estabilizar, mas durante o exercício, para eu poder gerar o máximo de estímulo, o máximo de resposta, o máximo de ativação dos meus receptores sensoriais, eu trabalho com o meu paciente descalço. Tá bom? Lógico, você vai colocar um tapete, né, aqueles tapetes emborrachados, ou você vai trabalhar em cima de um tablado, mas gera um estímulo do paciente com o paciente descalço, porque senão você cega o seu paciente. Tá? Muita gente trabalha com paciente calçado e aí você não tem a estimulação que você poderia gerar. Dificulta o paciente ter o máximo de sensibilidade sobre os receptores sensoriais ali, ok? A Josiane colocou aqui, quanto conhecimento, parabéns, obrigado. Doutor Vinícius, a Priscila perguntando aqui, quanto tempo um fisioterapeuta leva para realizar os 12 exercícios da reabilitação avançada do método MPM? Aqueles 12 exercícios que você fala é porque tá no e-book, né? Aquele no e-book. Então, é porque aqueles 12 exercícios, eles têm variações. Seria como se fosse o mesmo exercício com variações. Mas você consegue fazer aquilo numa sessão. Entendeu? Você consegue evoluir. Agora sim, eu preciso fazer todos eles todos os dias? Não. Eu vou focar aquilo que o meu paciente está precisando mais naquele dia. E aí vai ser de acordo com cada paciente. Mas como eles são variações, eu consigo ir dentro do exercício e evoluindo o meu paciente. Então, o mesmo exercício, eu vou evoluindo ele em vários outros, tá? Então, você consegue, dentro de uma sessão, chegar com o seu paciente na posição em pé. Por isso que ele começa na posição mais baixa e vai evoluindo o paciente com a posição em pé, tá bom? O Marcos Vinícius falou assim, ótimo, Vinícius.
A Priscila colocou aqui também, não, no que será que eu estou falhando na evolução dos exercícios que gera essa falta de estabilidade? Priscila, teria que ver o que você está fazendo, como que você está fazendo, para falar, né? É difícil assim falar, porque eu não sei, eu preciso ver o que você está fazendo, da forma que está sendo feito, para entender aonde que está o problema maior do paciente, para a gente poder atacar ele mais, né? Porque assim, o paciente, quando ele vai evoluindo, vai modificando o problema onde tem que ser atacado. E a gente tem que ter essa percepção. Talvez seja nisso aí. A gente precisa entender aonde que está o problema maior dele agora. Marcos colocou aqui, faz muito sentido. Ela, se colocar uma meia também, eu não tenho o máximo de estímulo, né? Uma meia, tipo assim, o tênis é pior. Né? Se você colocar uma meia, às vezes, porque você está num local que às vezes desliza, e você quer a meia que gera aderência, beleza. Mas é porque quanto mais estímulo você gera, melhor, tá? Para o paciente, tá bom? Mas pode pôr uma meia, desde que seja a intenção de estabilidade. Não a meia que escorrega, seja a meia, a meia aderente, né? Para fazer aderência. Antiderrapante lá. Eu faço todo, só que leva 2 horas. Mas é isso, é prática, né, Priscila? É a prática, é a vivência, é a percepção do estímulo que o paciente gera, é a resposta do paciente. Às vezes tem muito assim, o que acontece? Muitas vezes tem paciente que não vai conseguir te dar a resposta o tempo inteiro. Ele não vai conseguir ficar muito tempo. Então vai depender do paciente, você vai conseguir, você passou 30, 40 minutos, o estímulo é muito forte. Às vezes 30 minutos o paciente está fadigado. Outra coisa, esses exercícios, quando você intensifica o estímulo, quando a gente potencializa o estímulo, você potencializa respostas. Por isso que o método chama máxima performance muscular. Você chega na máxima performance do paciente, da musculatura do paciente. Com isso, você chega em pouquíssimas repetições. Pouquíssimas repetições. Se você seguir os 8 princípios do método MPM, se você aplicar os 8 princípios certinho e usar as técnicas, você vai chegar numa resposta máxima do paciente com pouquíssimas repetições. Quantas repetições, Vinícius? 2, 3, 5 repetições. Ah, eu não vou fazer 3 séries de 10, 3 séries de 15. Se você estiver fazendo 3 séries de 10, 3 séries de 15, é porque está errado. O paciente não consegue fazer 3 séries de 10, 3 séries de 15 se você fizer certinho. Quantas séries são? Uma série. Às vezes vai gerar 3, 4 repetições, o paciente chega no máximo e não consegue te dar resposta mais. Ele já atingiu o máximo. Aquilo que você ia levar com 3 séries de 15 repetições, 3 séries de 10, 3 séries de 15, você consegue com uma série de 3, 4 repetições. Não é quantidade, é qualidade. Eu gerei tanto estímulo para o meu paciente, eu potencializei os estímulos que eu potencializo respostas. Qual que é a vantagem disso? Eu consigo fazer mais estímulo do meu paciente num tempo menor. Porque muitas vezes esses pacientes, eles não conseguem ficar muito tempo. Às vezes, porque o paciente às vezes é idoso, porque o paciente às vezes tem alguma descompensação, uma hipertensão, uma diabetes. Então o paciente ele não está compensado, ele está descompensado. Então vai variar muito de paciente para paciente. Então quanto mais estímulo a gente gera no menor tempo possível, melhor. Então essa é a vantagem do método MPM, é você gerar respostas mais rápidas, com menos repetições, respostas mais intensas, e você consegue gerar isso num tempo menor. Então você consegue gerar muito mais estímulo com muito menos tempo de terapia. E isso vai bombardeando o paciente, vai potencializando as respostas dele. Então uma sessão, gente, mas é muito mais estímulo para o paciente do que um mês de sessão com um método tradicional. Isso eu posso garantir, do que o paciente fazendo sozinho, pegando o pezinho, o braço dele para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Tá? Por isso que a gente consegue acelerar a neuroplasticidade, porque a gente ataca exatamente dentro da neurofisiologia. A gente está fazendo uma sessão completa. Ótimo, se você conseguir trabalhar tudo, e de preferência com disco proprioceptivo, melhor, tá? Melhor. Tá certo isso ou é melhor dia sim, dia não? Ah, espera aí, você está trabalhando todos os dias? Não, todos os dias é muito pesado, tá?
todos os dias, aquilo que eu falei, o estímulo é muito intenso. É muito intenso. Se falar assim, se você estiver seguindo certinho, fazendo certinho, o paciente não consegue fazer todos os dias. Por que não consegue fazer? Porque a intenção da técnica é gerar o máximo, é atingir o máximo da estimulação para gerar o máximo de resposta em pouquíssimas repetições. Então você potencializa a resposta do paciente. Então você chega com o máximo da ativação, por isso chama máxima performance muscular. Isso para qualquer pessoa. Se eu fizer numa pessoa que não tem nada, que não tem doença nenhuma, eu vou gerar a mesma resposta? A mesma resposta. Ah, mas como que é igual para o paciente e igual para uma pessoa que não tem lesão? Porque a intensidade do estímulo que eu vou gerar é diferente. Eu vou dificultar, vou gerar um grau de evolução dos exercícios e dos estímulos que eu gero para a pessoa, para que ele tenha as mesmas respostas na mesma intensidade. Entenderam o que eu quero dizer? A pessoa não tem lesão nenhuma. Eu vou trabalhar de acordo com a condição dela. A pessoa tem lesão, tem uma condição menor, eu vou trabalhar dentro da condição dela. Mas dentro das duas condições, o estímulo é máximo. E a resposta é máxima. Entenderam isso? Então o estímulo sempre vai ser máximo dentro da condição do paciente, dentro da condição do indivíduo. Ficou fácil, eu vou evoluindo. Eu vou dificultando, eu vou evoluindo no grau do exercício, porque eu quero o máximo de estimulação para gerar o máximo de resposta. Ah, meu paciente, ele não gosta. Se você não estimular, o paciente não evolui. Se tiver fácil demais, o paciente não evolui. Porque não exige organização dele, não exige resposta dele. Não evolui. Por isso que eu falo, se ficar lá só passivo, autopassivo com o paciente ou passivo com o paciente, não evolui. Porque o paciente não tem que se organizar, não exige do paciente o estímulo que ele precisa. Então não gera a resposta do paciente. E aí não evolui. Aí o paciente fica travado, ok? Ele diz que consegue, só que cansa. Mas se fizer direitinho, não consegue, porque fadiga depois. Se você fizer 3 dias seguidos, com a intensidade que tem que ser, talvez seja aí, que esteja tendo o erro, é a intensidade do estímulo. Porque se tiver a intensidade do estímulo, é pouquíssimas repetições e o paciente não consegue te dar resposta. E se ficar dia seguido, não dá, não consegue responder. Então você vai perceber que a terapia, que a sessão do dia seguinte não vai ser do mesmo jeito que no dia anterior. Ela vai ficar fraca. O paciente não consegue te dar resposta. E aí o paciente vai ficar muito cansado, não vai conseguir gerar a resposta que precisa. Quando você aplica o estímulo direitinho, esse estímulo não é só na hora. Esse estímulo, pela própria neurofisiologia, ele vai sendo somatizado. Então ele não fica uma resposta só naquela hora. Ele vai tendo uma resposta nos dias seguintes. E então você tem uma perda muito menor de respostas de ativação do paciente. Então, realmente assim, se fizer dias seguidos, você não consegue trabalhar. Principalmente pacientes neurológicos que têm um déficit muito grande, tá? O ideal seria o quê? Umas 3 vezes, intercalando, dando um espaço de um dia para o outro. E se perceber que está muito difícil o paciente, diminui. O paciente evolui, aí beleza, você aumenta, tá? Então vai depender da condição do paciente, tá? Para a gente ir dosando isso. Ela colocou aqui, entendi, doutor Vinícius, obrigado. A doutora Fernanda colocou aqui, Pri, não é só o exercício em si, tem técnicas específicas do método, não é só o exercício em si. As técnicas vão aplicando que vai gerando estímulo para ele, né? Que aí vai dando mais estimulação para gerar a resposta do paciente. Então talvez seja mais na questão das técnicas mesmo aplicando, que a intensidade não esteja gerando o estímulo suficiente para o paciente. E aí a resposta não é a mesma, né? Não está sendo o que você gostaria. Ela colocou aqui, super entendi, doutora Fernanda. Beleza, gente? Fez sentido para vocês? Né? Nossa, a gente falou assim, praticamente de um exercício, mas com foco, o que eu quero falar? O que vocês vão focar? Na estruturação do paciente. Eu dou exemplo de um exercício, mas você vai pegar a mesma ideia e vai trabalhando nas outras posturas até chegar um paciente em pé. E
pelve do paciente, estruturas centrais, estruturação, alicerce do paciente. Para que a casa não rache, tá bom? Para que a casa não caia, para que não tenha rachaduras. Então a gente precisa estruturar o paciente. Para que não aconteça o que aconteceu com a Mira falou aí. Fez sentido para você, Mira? Eu não sei se você tá aí ainda, tá? Marcos colocou que fez todo sentido. Priscila também falou, fez todo sentido. Que bom, gente. Então é isso, né? Antes que o Instagram me derrube, que já são 9h30. Priscila falou, muito obrigado, Fernanda, competência e excelência. Gente, no mais, siga o perfil no Instagram, siga o YouTube, compartilhe os vídeos, convide as pessoas para conhecer o canal, o perfil, para seguir, para que essas informações cheguem a mais gente possível, a gente consiga ajudar mais pacientes ainda, tá bom? E toda quinta-feira tem live comigo às 8 horas. Marcos falou, muito obrigado, Vinícius, tu é fera. Eu que agradeço, gente. É um prazer poder estar aqui contribuindo, poder estar ajudando, tá, gente? No mais, fiquem com Deus. Até a próxima quinta. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.